Alô galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre entorpecentes. Temos a honra de apresentar a vocês duas futuras professoras de Química, que será a Tassiane e a Kessine, que vai apresentar um pouco sobre o que é entorpecentes. Essas drogas podem ser de origens naturais, sintéticas ou semissintéticas. De origens naturais, temos como exemplo a maconha e o ópio, que são derivados de plantas. De origens sintéticas, temos o êxtase, as anfetaminas e o LSD. E de origem semissintética, temos a heroína, a cocaína, o crack, a morfina, entre outros. Eu quero fazer aqui uma observação, porque quando falamos de entorpecentes, tem muitas pessoas que costumam associar exclusivamente a substâncias que são proibidas para o consumo. E não é bem assim. Existem muitos entorpecentes que eles são lícitos, eles são, por lei inclusive, livres para uso, consumo e comercialização, que é o caso do cigarro, as bebidas alcoólicas, alguns remédios, a cafeína, por exemplo, que é o estimulante mais consumido no mundo, que está presente no café, no chocolate, nos refrigerantes. Então, quando falamos de entorpecente, não necessariamente estamos falando das substâncias que trazem malefícios ao organismo, aquelas substâncias proibidas para consumo, que vai acabar com a sua vida, né? Que as pessoas fazem campanha de não às drogas. Se tratando de entorpecente, nós estamos falando de todas as substâncias que elas vão provocar uma sensação no organismo e que elas podem causar dependência física e psicológica. Serão citados mais à frente alguns exemplos. Para que serve? Existem diversas finalidades para essas substâncias entorpecentes. Por exemplo, a cafeína. Ela é utilizada na composição do café, do refrigerante, do chocolate, né? Basicamente, ela vai servir para o consumo. Já as anfetaminas, elas são muito utilizadas por caminhoneiros que precisam passar por longos períodos dirigindo. Por ela ser um estimulante, ela ajuda a afastar o sono. Então, eles fazem consumo dessa substância para se manterem acordados por mais tempo. Também tem muitos medicamentos que usam drogas na sua composição, que é o caso, por exemplo, dos tranquilizantes e os ansiolíticos, que são remédios utilizados no tratamento contra a ansiedade, insônia, controle de tensão. A morfina também, que é muito utilizada como medicamentos para fins de aliviar as dores. Então, assim, essas substâncias elas vão ter diversas finalidades, elas vão ser usadas para muitas coisas. No entanto, grande parte das substâncias entorpecentes, consideradas drogas ilícitas, elas são usadas por pessoas que muitas vezes estão tentando fugir da realidade, que não conseguem enfrentar um problema, não conseguem enfrentar um desafio, às vezes não conseguem superar algo, alguma perca, tem uma dor emocional muito grande e essas pessoas acabam recorrendo ao uso de drogas para ter um momento de euforia na vida, para ter uma sensação de prazer, para ter uma alucinação ou qualquer coisa, qualquer efeito que coloquem elas longe da realidade, que façam elas esquecerem aquele momento desagradável que elas estão vivendo, que fazem aquela dor desaparecer, mesmo que seja momentânea, né? Só naquele curto período, mas é algo que tirem elas da realidade. E muitas pessoas, infelizmente, recorrem ao uso das drogas para se sentir melhor. Então, as drogas em si, as substâncias entorpecentes, elas vão ter diversas finalidades, desde servir para o tratamento contra uma doença, quanto a acabar com o organismo de uma pessoa numa tentativa fracassada de se sentir melhor. E agora eu vou falar sobre a classificação dessas substâncias. No primeiro grupo, nós temos as substâncias depressoras, também chamadas de substâncias psicolépticas, que são drogas que diminuem a liberação dos neurotransmissores. E temos aqui alguns dos principais exemplos, que é o álcool, né, das bebidas alcoólicas, os barbitúricos, que são utilizados em pessoas que têm transtorno de epilepsia, porque ele diminui o processo convulsivo. A heroína, que é uma substância injetada, que ela acaba sendo porta para o desenvolvimento de outras doenças, como a AIDS e a hepatite C,
devido ao compartilhamento da seringa, que foi utilizada para fazer a introdução da substância no organismo. Temos também a morfina e os opiláceos, que são substâncias utilizadas para diminuir a dor física. E por fim nós temos o éter, que é um solvente muito utilizado em tintas e em cola. Tem muitas pessoas que cheiram cola, né, com essa finalidade, para fazer a inalação dessa substância para atingir esse efeito no corpo, no organismo. No segundo grupo, nós temos as substâncias estimulantes. São drogas que elas aumentam e muito a liberação dos neurotransmissores, modificando a função do encéfalo. Então, nós temos como exemplo a cocaína e seus derivados, o crack, as anfetaminas, que já foram citadas no exemplo dos caminhoneiros, que fazem uso para se manterem por mais tempos acordados. Uma outra função das anfetaminas, elas funcionam como um anorexígeno, que serve para inibir o apetite, ou seja, ela diminui a fome. E tem muitas pessoas que fazem uso dessas substâncias para emagrecer. Porém, ela é uma péssima alternativa, porque por ser uma droga estimulante, ela aumenta a liberação dos neurotransmissores. Então, ela acaba sendo altamente viciante e é uma substância que ela vai causar dependência física. Então, não é correto, não é aconselhável fazer uso de anfetamina com a finalidade de emagrecer. Outro exemplo que nós temos é da cafeína, que também já foi citado em exemplos anteriores, né, presente, né, na composição da coca, do chocolate, entre outros. A teobromina, que também se encontra na composição dos chocolates. E a taurina, que é encontrada em bebidas energéticas. Vale lembrar aqui que algumas dessas substâncias, como no caso da cafeína, quando elas são consumidas em poucas quantidades, elas não são tão maléficas à saúde. O problema é que quando o consumo delas são excessivo. Tem pessoas que tomam café para se manter acordado à madrugada e fazem isso todos os dias. Então, o uso excessivo, o consumo excessivo dessas substâncias estimulantes, elas vão trazer um vício para o organismo e elas vão sim fazer mal à saúde. Tem muitas pessoas que já se tornam viciadas e elas nem se dão conta disso, não tem esse conhecimento de que são drogas, são estimulantes, causam vício. Às vezes estão vendo tanta necessidade, eu preciso, que quando elas chegam num determinado ponto, elas já fizeram mal para o organismo, elas já estão viciadas e elas nem se deram conta de quando isso aconteceu. No terceiro e último grupo, nós temos as substâncias perturbadoras, também conhecidas como os alucinogênios, porque eles causam alucinações. Essas substâncias, essas drogas, né, elas causam alterações qualitativas, tá? As drogas citadas anteriormente, elas causam alterações quantitativas no organismo. Já os alucinogênios, eles vão causar alterações qualitativas. Ou seja, eles são substâncias que eles vão induzirem a terem alucinações. Quem faz consumo ter alucinações. E nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o THC, que é um princípio ativo encontrado na maconha. A planta, né, da maconha, ela tem muitos princípios ativos. Um deles é esse THC, que ele é um causador de alucinações. Ele é um alucinogênio. Outro exemplo é o êxtase, que popularmente conhecido como bala, né? Tem muitas pessoas que fazem uso em festas, em boates, essas coisas, pelo efeito de alucinação que ele causa no organismo. E por último, o LSD, que também é conhecido como um ácido, que é outra substância também causadora de alucinações. Então temos aí a classificação das substâncias, são 3 grupos, e o efeito que elas causam no nosso organismo.
principais tipos de substância entorpecente e seus efeitos. Eu vou falar de duas, que são os êxtases e o LSD. Os êxtases, nome de calão, inclui partícula de droga do amor. Ela é normalmente feita em laboratório clandestino e é vendido sobretudo com partícula que contém diferentes desenhos, que como pode ver ilustrado aqui nessa imagem, que tem um modelo de estrela e o outro redondinho. Então, são vendidos de diferentes formas. E ela vai ter um efeito qualitativo no sistema nervoso. A forma estrutural e molecular, aonde a forma estrutural essa de cima e a forma molecular essa de baixo. O efeito dessa substância no organismo. Efeito. Sente-se feliz e calmo e cria uma sensação de intimidade e a proximidade em relação às outras pessoas. Os sons, as cores e as emoções são mais intensas. Efeito secundário. A temperatura do seu corpo, tensão arterial e ritmo cardíaco pode subir. Outro efeito físico inclui as dores musculares, náusea, tremor e ranger dos dentes. Pode ter suores intensos, tremores, palpitações. Pode sentir-se desidratado, confuso e cansado, porque também dos efeitos dessa substância, a pessoa vai ter muito alucinações, porque muitas pessoas usam essa droga para sair do mundo real e para outro lugar, porque eles sentem alguma dor, alguma coisa. Então, para ele sentir um alívio, ele pega e usa esse tipo de substância. Aqui estão as substâncias LSD, o nome de calão ácido. O LSD vem normalmente com pequena partícula, conhecida como cápsula ou barra, em pequenos quadrados de papel ou de cartão. As barras têm normalmente imagens, que você pode ver na figura ao lado, as imagens que são cortadas em pequenos quadrados e nela tem uma imagem. Efeito dessa substância no organismo. Efeito. O LSD é uma droga alucinogênica, que é uma droga que causa alucinações nas pessoas. Cerca de 1 hora depois de tomar uma barra, ocorre uma tríplice viagem, que tríplice quer dizer viagem, em que as suas envolventes parecem diferentes, como as cores, os sons, os objetos têm uma aparência irreal ou anormal. A pessoa fica tendo alucinações. O efeito secundário. É difícil prever que tipo de viagem se terá. Durante uma má viagem, pode sentir-se horrorizado, sentir que está a perder o controle, enlouquecer ou morrer. É mais provável uma má viagem a sentir a ansiedade ou deprimido antes de tomar a droga, porque o povo muito procura esse tipo de substância porque já se sente muito deprimido. Ele tem uma dor interior, então para acalmar essa dor, ele ocorre esses outros métodos que não é muito saudável, né? E quem usa essa droga, o LSD, seu efeito pode durar até em torno de 12 horas. Depois que tomou uma barra, pode durar esse tanto de hora, 12 horas. Aqui é a forma estrutural e molecular. Porque a forma estrutural é essa primeira e a forma molecular que a canetinha está apontando. Para você encontrar a forma molecular de qualquer substância, você vai contar a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio que aqui tem, a quantidade de nitrogênio e do oxigênio. Aí você encontra a forma molecular dessa substância. E isso é tudo, pessoal.